A farsa acabou. As luzes se acenderam e, neste exato momento, o circo que fizeram para te destruir está de plateia vazia. Quem urrava em grupo para te derrubar agora está sozinho no palco, engasgado com o próprio silêncio. Você, que foi o alvo, assiste à dissolução do espetáculo que eles montaram. Eles apostaram na mentira e no medo, construíram um império de sussurros, mas esqueceram que o poder que depende de uma multidão é frágil e alugado. O tapete foi puxado, e os mesmos que pareciam invencíveis estão agora expostos, sem cobertura, sem desculpas, encarando a terrível realidade de que a sua integridade se tornou a prova inegável do colapso deles. Você sentiu o peso da difamação, viu a conspiração e suportou a traição, mas não precisou gritar mais alto. Sua missão agora é reconhecer que a consequência chegou, não como vingança, mas como verificação. Enquanto eles se afogam na própria lama, você é chamado a reivindicar o espaço que foi clareado. Esta é a hora de transformar o vazio deixado pela saída deles no combustível puro para a sua ascensão. Sua resiliência não foi em vão, e esta ativação energética marca o momento em que a sua quietude se prova mais forte do que todo o barulho que eles tentaram fazer. Se você sente essa verdade vibrando em seus ossos e aceita a justiça que se manifestou no seu caminho, é hora de selar essa energia com o universo. Curta este vídeo. Ative o sininho para não perder nenhuma orientação divina e, o mais importante, comente o número 77 agora mesmo. Digite 77 nos comentários para declarar que você aceita esta ativação de poder, transformando o colapso deles na sua liberdade. Seu próximo passo começa aqui, em silêncio e com poder. Houve um tempo em que o mundo parecia concordar com a mentira deles. Você ouviu o coro alto, o zumbido das fofocas, tentando enterrar uma única coisa: a verdade que você carregava no peito. Eles tentaram forçar você a engolir a narrativa deles, fazendo-o duvidar da sua sanidade. Mas mesmo quando o barulho era ensurdecedor, no silêncio da sua alma, você sabia a resposta. Você se lembra daquela certeza inabalável, aquele fato que se recusava a morrer? Agora olhe para a arena. O barulho se foi. Você sobreviveu à tempestade, e isso revelou a fragilidade do teatro deles. A razão pela qual aquela verdade íntima nunca morreu é porque ela não precisava da permissão deles. A mentira dependia da multidão assustada para funcionar. Mas quando o medo virou responsabilidade, os covardes se dispersaram. Pessoas que vivem de fofocas fogem do holofote. E agora você vê o preço da integridade. Eles estão sozinhos, enquanto você está em pé. Sua recusa em se rebaixar e se juntar ao teatro deles foi o seu escudo mais forte, mantendo você intacto e pronto para avançar. Este silêncio que sobrou não é um final, mas uma tela em branco que prova que sua verdade interna é a única autoridade. Você viu o castelo deles ruir, e isso é apenas a confirmação de que você despertou um novo tipo de força. Não estamos falando apenas de sobrevivência, estamos falando sobre a arquitetura de um novo reinado. O verdadeiro poder que você agora carrega está codificado na sua capacidade de transformar a ausência deles em um palco monumental. Eles queriam que você gritasse, queriam sua raiva como combustível para o palco de fofocas que armaram. Mas você fez algo inesperado, escolheu a quietude. Por que essa calma? Porque sua fúria era o último tijolo que eles precisavam para legitimar o caos. Ao manter o silêncio e a integridade, você negou a eles a cena que esperavam. Você trocou o teatro pela estratégia e assistiu o palco deles desmoronar na ausência da sua reação. Isso não é passividade, é o poder de quem não precisa provar nada. Essa escolha de não reagir, de não descer ao nível deles, é a prova viva da sua soberania. Você se recusou a vestir a fantasia de vilão que eles costuraram.
Enquanto eles se esgotavam mantendo uma mentira barulhenta, você estava no controle, conservando a única coisa que eles não podiam tocar, a sua verdade. Agora, a multidão se foi e o barulho se dissolveu, deixando seus agressores sozinhos, enfrentando o eco da própria conduta. Você não precisou lutar para vencer, você apenas precisou existir em paz, inabalável. O silêncio que se instalou agora não é um vazio, mas sim a sua confirmação. É a prova de que a estabilidade é a única força capaz de desarmar a histeria. Você venceu a guerra não com gritos, mas com constância. Você se libertou do drama, mas isso não significa que o trabalho acabou. O palco está limpo para você avançar, mas surge uma nova questão fundamental. Se a sua integridade provou ser mais forte que o ódio deles, o que você vai construir agora que a verdade se tornou o seu alicerce? Você sentiu isso, não foi? Aquele barulho ensurdecedor da multidão não era de confiança, era de medo. Seu instinto não mentiu. Você percebeu que o rugido deles era o som da insegurança coletiva, uma força falsa que só existia enquanto se apoiava na covardia de quem estava por perto. Aquele que tentou te diminuir dependia inteiramente do barulho para esconder a própria fragilidade. Agora que a luz acendeu e a plateia correu, o único que sobrou é quem tentou orquestrar a sua queda, tremendo no eco do próprio silêncio. Você não precisou gritar. Sua percepção desarmou a ilusão. Olhe para o palco vazio agora. O poder deles era frágil, feito de papel e conveniência. Assim que a verdade começou a exigir provas e a responsabilidade virou real, a lealdade do bando evaporou. A força deles era emprestada, mas a sua é de rocha. Você permaneceu firme na sua verdade, e isso forçou o universo a desmantelar o circo deles. A sua estabilidade provou que o caos deles era insustentável. A calmaria em que você se manteve fez o trabalho pesado, transformando o palco deles em um tribunal vazio, onde a única voz que resta é a da consequência. Este silêncio não é apenas um fim, mas um ponto de partida. A queda deles valida que você estava certo, mas ainda não explica totalmente a essência indestrutível da sua missão. Existe uma verdade mais profunda sobre o seu valor, algo que eles temeram tanto que tentaram enterrar. Por que a sua presença sozinha causou tanto terror naqueles que tinham um megafone? É essa resposta que define como você usará o campo limpo que eles deixaram para trás. Escolhido, pare por um segundo. A fumaça dos seus inimigos se dissipou. A multidão fugiu. Agora, a questão não é se eles caíram, mas se você está pronto para subir e reivindicar a clareza e a abundância que vem com a sua vindicação. Estar pronto para o seu próximo nível não é apenas ouvir, é ativar a frequência da sua vitória. O silêncio deles abriu um portal, mas é você quem precisa cruzá-lo. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que o seu próximo nível está começando a se alinhar, o nível onde a fofoca morre e a prosperidade infinita nasce, eu preciso que você ative essa energia. Comente 77 agora mesmo. Por que 77? Nos códigos de alinhamento, 77 representa a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. É um código energético que significa: minha manifestação não é apenas possível, ela já está se cristalizando. E ao digitar 77, você não está só participando, você está reivindicando o seu alinhamento e ativando o seu potencial mais elevado. Este é o momento de provar seu comprometimento total, não só com a lição, mas com o seu futuro. Para garantir que esta mensagem chegue a todos os escolhidos, mostre seu apoio ao trabalho. Curta este vídeo e se inscreva no canal se ainda não for um de nós. Sua ação simples amplifica o fogo que nos permite continuar esta missão. Você está ouvindo esse som? Não é o barulho da vitória, mas o eco frio da ausência. A plateia sumiu. Aqueles que usaram o volume para encobrir suas mentiras se viram abandonados. Você não precisou gritar mais alto. Você apenas se manteve firme.
Essa quietude que você sente agora não é um vazio, é o vácuo deixado pela covardia em massa. O barulho deles dependia de cúmplices e da sombra. O momento que a verdade ligou o holofote, todos correram. O som oco que você escuta é a verificação de que o poder deles era emprestado, e a realidade, que é o credor final, veio cobrar. Entenda a sua força. Enquanto eles se exauriam para manter uma ficção, você guardava a única coisa que eles não podiam falsificar, sua integridade. Você não teve que lutar no nível deles, você simplesmente se recusou a se tornar a sujeira que eles tentaram atirar em você. Agora, olhe para a arena vazia. Os arquitetos do seu drama estão sozinhos, olhando para um palco onde não há mais ninguém para aplaudir ou proteger. Sua dignidade silenciou a multidão. Você provou que a consistência e a verdade são mais poderosas do que qualquer espetáculo ensaiado. A questão não é se você vai perdoar ou se eles vão tentar voltar. Essas são as velhas armadilhas. A verdadeira pergunta que este silêncio impõe é sobre o espaço que essa ausência liberou. Quando a voz do seu inimigo é forçada a emudecer, isso significa que o seu foco está 100% livre. E se a verdadeira obra-prima da sua vida só puder ser construída em solo purificado, onde cada mentira que eles lançaram se transformou no cimento de uma nova fundação, o que você começa a construir, agora que o terreno está limpo e só o som da sua própria respiração guia a sua mão? Aquele que pensou em te controlar, que puxava as cordas nos bastidores, agora está sufocado pela própria trama. Ele usou a fofoca e a mentira como instrumentos, mas você se recusou a ser a marionete. Sua queda não é vingança, é apenas o efeito colateral da sua soberania. Você manteve as mãos limpas e o manipulador está pendurado, abandonado pelo público que ele mesmo criou. Olhe para o palco agora. O barulho sumiu. A multidão que ele usou para te intimidar deu no pé, pois eram lealdade de aluguel. Enquanto ele está exposto e sozinho, você está entrando em um novo espaço de paz. Você provou que a força silenciosa e a autenticidade são mais poderosas que qualquer gritaria coordenada. Seu valor nunca dependeu da aprovação deles, dependeu da sua firmeza. O silêncio imposto a eles é agora o seu convite. É uma página em branco para você escrever o próximo capítulo, mas o jogo não acabou só porque a cortina desceu. Existe um movimento sutil e perigoso que só acontece quando o manipulador tenta reescrever a própria queda e se transformar em vítima. Sua capacidade de avançar não depende mais da luta, mas do seu discernimento. Você está pronto para distinguir a encenação final, o ato de desculpa, da liberdade real que espera você na próxima cena. Você presenciou a cena. Eles desfilaram com uma coroa de papel, acreditando que a popularidade emprestada era poder real. Eles tinham uma corte, mas eram apenas pessoas assustadas seguindo o barulho. Essa coroa era feita de fofoca e mentira. E o que acontece com material falso quando o fogo da verdade e da responsabilidade chega? Vira cinza. Você não precisou lutar contra essa autoridade emprestada. Você apenas esperou que a verdade revelasse a fragilidade do material. Agora, o silêncio é o julgamento deles. A multidão que emprestou o prestígio sumiu, e o que sobrou é a humilhação de estarem sozinhos, segurando a fumaça de um trono que nunca foi deles. Você foi o único inabalável enquanto eles faziam o show. Você não gastou sua energia tentando gritar mais alto que a multidão. Você apenas manteve sua essência. Enquanto eles se exauriam defendendo uma ficção, você estava construindo uma fundação real, baseada em fatos. A cinza em que a coroa deles se transformou não é um ato de vingança seu. É a lei natural da causa e efeito. Poder falso não aguenta o calor. O erro deles foi terem apostado contra a sua integridade, que é incombustível. Essa é a prova de que você é maior do que qualquer narrativa que tentaram criar.
A fumaça das mentiras deles está subindo, mas o ar para você está ficando incrivelmente limpo. A ausência daquela corte falsa cria um vácuo, e esse espaço será preenchido, não por outro empréstimo, mas pelo poder que você conquistou com resiliência e clareza. Você acabou de testemunhar a fragilidade de tudo que é emprestado. A pergunta agora não é se você vai se vingar, mas sim, qual é o peso dessa nova coroa, forjada não de papel e fofoca, mas de ferro e verdade, que agora espera apenas a sua decisão de reivindicá-la. Você viu a cena. A cada mentira que eles vomitavam, a intenção era clara: apagar o seu nome. Eles pensaram que o volume do grito era poder. Mas entenda, o barulho deles não foi um ataque, foi um erro de gravação. Cada mensagem raivosa e cada postagem com veneno, na verdade, se transformaram em prova. Você não precisou lutar para juntar evidências. Eles, na arrogância e no excesso de confiança, fizeram o trabalho sujo por você, assinando a própria confissão com cada ofensa. Agora, o palco está limpo. A multidão que deu força ao circo deles sumiu, e o líder do caos está sozinho, sem público. Esse silêncio não é um vazio, é a confirmação de que sua integridade era um martelo que quebrou a farsa. Você não precisou gritar, apenas se recusou a se tornar igual a eles. Enquanto gastavam energia fabricando a ficção, você conservava a sua verdade inabalável. Use o fracasso deles não como motivo para a vingança, mas como a autorização para avançar com a cabeça erguida. Você sobreviveu à fogueira que acenderam para te queimar. O que você fará agora com a energia que economizou ao não revidar? A fúria destrutiva do inimigo se voltou para dentro, consumindo-os, mas você está intacto. É hora de usar o mapa. Você está pronto para entender qual é o peso exato da soberania que, depois de tudo, ninguém mais pode roubar? Você sentiu a dor da traição, de um ataque que veio de perto. Eles pensaram que a arma, feita de fofocas e mentiras, destruiria você. Mas a arrogância deles foi o maior erro. Eles estavam tão obcecados em ferir que esqueceram de cobrir os próprios rastros. Cada sussurro e plano para derrubá-lo se tornou a prova clara da malícia deles. O facão que ergueram para cortá-lo acabou deslizando e ferindo a própria mão que o empunhava. Agora, você assiste de camarote enquanto o barulho deles é substituído por um silêncio constrangedor. A difamação falhou e lhes custou tudo: credibilidade, aliados e a capacidade de se esconder. Você não precisou lutar para vencer. Você se recusou a se tornar quem eles eram. Sua postura firme foi a defesa. Enquanto eles se exaustaram mantendo a farsa, você conservou a única coisa que eles não podiam roubar: sua energia. O colapso deles é a sua certificação de que a verdade é a única armadura à prova de falhas. Você viu que o medo e a manipulação constroem castelos de areia e a maré da consequência sempre chega. Você garantiu sua paz ao sobreviver à navalha. Mas existe uma questão crucial que se impõe. Qual é o segredo que se revela quando você percebe que a história que tentaram apagar está, na verdade, sendo reescrita pelo destino? Você sentiu o impacto quando a máscara finalmente rachou. Eles se esconderam atrás de sorrisos falsos e da barulheira da multidão, acreditando que a farsa duraria. A verdade tem peso, e o teatro desmoronou. Olhe a cena. A multidão que dava poder a eles sumiu, e o silêncio é o seu veredito. Você não precisou gritar. A realidade expôs a fragilidade de quem se apoiava apenas em mentiras e na covardia alheia. O que você vê no rosto do pretenso poderoso não é raiva, é puro terror. O medo é a prova viva de que eles nunca tiveram poder real. Era apenas influência alugada. Eles gastaram toda a energia para sustentar a mentira, enquanto você, escolhido, conservou a sua verdade. Sua integridade é a parede que o barulho deles não conseguiu derrubar. Você assiste à humilhação, não como vingança,
mas como a inevitável colheita da lei da causa e efeito. Esse silêncio não é o fim da história. É o espaço que se abriu. A distração se foi, e a verdade revelada é mais do que vindicação. É responsabilidade. Você não é chamado a odiar quem caiu, mas a ocupar o espaço que sua autenticidade conquistou. Mas como podemos ter certeza de que essa nova clareza não se tornará uma nova prisão, nos forçando a viver apenas em função do que foi perdido e não do que podemos ousar criar agora? Eles gritaram por meses, tentando te afogar com mentiras e fofocas. Usaram o barulho da multidão como arma, pensando que a confusão era poder. Mas você, estrategicamente, recusou-se a entrar no circo. Você manteve sua paz enquanto eles se esgotavam mantendo uma farsa. Agora, olhe para a cena. A plateia sumiu. O palco está nu, e o que resta daquele coral de ódio não é um rugido, mas um vácuo constrangedor. Essa quietude não é um sinal de trégua, é a prova final. É o silêncio deles te dando o veredicto mais alto que você poderia ouvir. Você venceu ao não jogar o jogo deles. Entenda, você não precisou fazer campanha de vingança. Sua integridade fez o trabalho pesado. Enquanto eles teimavam em difamar, eles estavam apenas documentando o próprio colapso. Cada fofoca, cada ataque coordenado, cada risada sobre sua queda virou uma evidência. A força deles era emprestada, baseada no medo e na conveniência. Mas a sua força é real. Ela resistiu ao escrutínio. Quando a verdade aparece, a lealdade comprada se dissolve. Essa ausência de gritos agora é a contabilidade final. Você permitiu que a lei da causa e efeito fizesse a cobrança. E agora, no vazio, você encontra seu espaço limpo. Não confunda essa quietude com o fim. Este silêncio não é apenas o ponto final da história deles, é o ponto de partida para a sua. É o ar fresco após a tempestade, liberando você para focar no crescimento que eles tentaram bloquear. A verdadeira questão, no entanto, não é se eles caíram, mas sim o que o você de amanhã fará com este poder recém-encontrado. O que acontece quando você finalmente percebe que a única pessoa que pode ser um obstáculo no seu caminho agora, depois que toda a poeira baixou e todos se calaram, é: você não precisou gritar para vencer essa batalha. Sua arma mais forte sempre foi sua dignidade. Enquanto eles se esgotavam tentando manter viva uma ilusão com mentiras ensaiadas e caos orquestrado, você simplesmente se recusou a se tornar parte do circo. Sua integridade era o único elemento que eles não podiam falsificar. É por isso que, quando a multidão se dissipou, seus agressores não tiveram onde se esconder. Eles pensaram que a força residia no volume, mas você provou que o poder real reside na quietude inabalável da verdade. Lembre-se, o silêncio que agora paira sobre eles não é sobre misericórdia ou perdão, é sobre a inexorável consequência. Você não orquestrou a queda deles, você apenas saiu do caminho, permitindo que a lei de causa e efeito fizesse o seu trabalho. Cada calúnia que eles lançaram se tornou uma corda que os enforcou. Sua recusa em se arrastar na lama manteve suas mãos limpas e sua visão completamente clara. Agora a arena está vazia, e o espaço que eles ocupavam com ruído é o seu novo campo de prova. Você triunfou não por lutar, mas por sobreviver intacto. Essa sua quietude, essa sua força inabalável, não é o fim da história. É apenas o prefácio de uma fundação muito maior. Você viu o que a verdade faz quando confrontada com a mentira. Mas agora que o teatro deles desabou, você já parou para pensar no que acontece quando a luz que os expôs começa a revelar segredos sobre o seu próprio propósito, verdades que o universo guardou até este momento de silêncio total? O silêncio que agora ecoa não é um vazio, é um campo aberto que a saída dos seus inimigos liberou. Pense na energia que você gastava defendendo seu nome e rebatendo mentiras.
Essa bateria está totalmente carregada e retorna para você. Onde estão os espaços vazios na sua agenda, no seu foco ou nos seus planos? É ali que você precisa investir cada gota dessa energia. Você não está mais reagindo à fumaça que eles cuspiram. Você está usando o ar puro para construir o império que eles tentaram demolir. Você é o soberano deste território recém-conquistado. Não cometa o erro de preencher o silêncio com a lembrança do ruído. Pelo contrário, olhe para os projetos que estavam parados, para os sonhos que você teve que engavetar enquanto lutava. Sua força agora se manifesta em criar, não em provar. Este espaço limpo é o seu estúdio, o seu laboratório, o seu campo de semeadura. É hora de usar a clareza que o fim do caos lhe deu para focar naquilo que só você pode realizar. Contudo, a verdadeira vitória não é o colapso dos seus inimigos, mas a redescoberta de quem você é sem a necessidade de batalha. Você sobreviveu à fogueira, mas a lição mais profunda não está no fogo que se apagou, mas no material inquebrável com que você foi feito. Se a sua verdade foi forte o suficiente para quebrar o palco inteiro deles, quão monumental será a força que você está prestes a descobrir dentro da sua própria identidade? Agora que você não precisa mais se proteger, o barulho acabou e a multidão que te atacava sumiu. Agora você tem a clareza que só o silêncio traz. Não confunda a debandada deles com arrependimento. Eles fugiram porque o preço subiu. Quando evidências e consequências reais entraram em cena, a lealdade comprada com fofoca desmoronou. Você viu quem se escondeu e quem permaneceu firme. Sua integridade não precisou gritar, ela apenas sobreviveu. E essa firmeza é o filtro mais poderoso que você possui. É neste momento de desmascaramento que o discernimento se torna seu guia. Muitos tentarão voltar pedindo perdão ou alegando que nunca fizeram parte do coro. Mas lembre-se, seu tempo e sua paz não são um lobby para a redenção de ninguém. Olhe ao redor e valorize quem esteve ao seu lado quando o custo era real, quando era arriscado ser seu amigo. Esses são seus aliados de verdade, a prova de que a lealdade inabalável existe. Deixe os atores cujos roteiros foram queimados desaparecerem. O silêncio que sobrou do colapso deles não é vingança, é a fundação para sua próxima construção. Você não foi chamado a se vingar, mas sim a subir. Mas para avançar, você precisa entender a arquitetura do seu próprio destino. Afinal, se a lealdade deles era frágil, existe uma outra verdade sobre a sua própria força interior que você ainda não compreendeu totalmente, e essa verdade é o motor que eles nunca conseguiram roubar. Você ouviu o barulho deles por tempo demais. Eles fizeram parecer que a humilhação era um show para uma multidão, mas agora, olhe só, o palco está vazio. A arquibancada correu, e quem tentou te engolir não é mais um monstro, é só uma pessoa sozinha, de pé no silêncio. Você não se afogou na lama que jogaram, usou sua firmeza para secar a terra. Pise neste chão que pensaram que seria seu túmulo. Sua integridade não precisou gritar, ela apenas sobreviveu, e essa sobrevivência é o que dissipou a ilusão deles. Este silêncio não é um vácuo, é uma tela em branco. Eles gastaram toda a energia tentando te destruir e se exauriram. Sua força foi poupada e está intacta para criar o que eles tentaram bloquear. Não perca tempo celebrando a queda deles. Use a clareza que essa ausência te deu. Você não precisa provar nada, você precisa apenas construir. Avance com passos firmes. O único mapa que importa é o que você está desenhando para o seu futuro, começando agora. Você superou a farsa externa, mas resta uma última pergunta crucial. A verdade é que, mesmo depois que o inimigo externo se cala, a batalha final não é com quem fugiu, mas sim com o eco que ficou dentro de você. O que acontece quando o palco está limpo e você descobre que a maior sombra que precisa enfrentar não é a deles, mas o medo que eles plantaram?
Isso nos leva ao próximo ponto, onde a libertação de fato começa. Você testemunhou o espetáculo. Era barulhento, cheio de mentiras gritadas e fúria emprestada. Eles achavam que volume era sinônimo de poder, mas a confiança real nunca vem do aplauso da multidão. Ela nasce quando não há ninguém olhando. Agora que o palco deles está vazio, você pode ouvir a sua própria voz. Essa calma consistente prova que você não precisou se rebaixar para vencer. Você conservou sua energia, transformando-a na sua fortaleza silenciosa, aquela que o caos nunca pôde invadir. Eles tentaram roubar a sua paz, forçando você a rastejar na lama do debate deles. Mas você se recusou. Manter sua verdade intacta foi a sua arma mais forte. Enquanto eles se esgotavam mantendo uma farsa, você estava construindo algo real. A soberania que você reivindica agora não é vingança, é a verificação de que a sua autenticidade sempre supera o teatro. Sua confiança é o conhecimento profundo de que você suportou a tempestade sem se quebrar, percebendo que a aprovação deles jamais importou. Esse silêncio é um veredito, mas é também o ponto de partida para a próxima etapa. Você aprendeu a lição mais valiosa. Quem você é, sem a necessidade de provar nada aos outros, é quem você realmente precisa ser. Mas a quietude exige uma nova forma de força e um olhar mais atento. O que acontece agora que a cortina caiu, com a ameaça que não grita, mas que se esconde à espera da sua distração? O palco que eles usaram para tentar te derrubar agora está vazio. O eco do silêncio não é fraqueza. É a confirmação de que a performance deles acabou e a máscara caiu. Eu profetizo sobre a sua vida que você não será apenas vindicado, você será exaltado. A vitória que você selou não é sobre quem caiu, mas sobre quem permaneceu de pé. A cortina se abre e o palco que antes estava cheio de caos e mentiras está livre para a sua verdadeira estreia. Se você está pronto para subir nesse palco limpo e viver a vitória que te pertence, eu preciso do seu engajamento agora. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal para não perder o próximo passo da sua jornada e para selar profeticamente essa vitória e manifestar a sua paz. Comente o código 77 aqui embaixo. Sua história de superação precisa ser ouvida. Compartilhe este vídeo com quem precisa ver que quando a multidão some, o escolhido avança.